Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 9/1 de 2024. Também um jogo que teremos ali entre Toronto Raptors e Los Angeles Lakers na virada, do dia 8 para o dia 9. Hoje são poucos jogos, mas como sempre, a gente sempre traz os nossos palpites, as melhores opções com números e estatísticas. A gente se baseia nessas questões porque a gente sabe que a médio e longo prazo a gente sempre vai ser lucrativo. Esse é o diferencial aqui do Sexta de Trade, onde apresentamos para vocês números e informações extras para vocês criarem as próprias apostas. Além, é claro, de estar sempre aqui dando a nossa opinião a respeito dos jogos. E por falar em ser lucrativo, o nosso grupo VIP, aqui do lado, o melhor preço do mercado. No dia de ontem, nós fomos 100% aqui no YouTube e ontem no VIP foram 4 palpites, 3 greens, teve dupla, teve odd ali acima de 2. Um dia espetacular. A maioria dos nossos palpites ali bateram praticamente ali no primeiro tempo, então assim, a gente teve uma leitura muito boa do que precisava ser feito dentro das partidas e mais uma vez colocamos dinheiro no bolso. Se você também quer aumentar a sua chance de lucratividade com apostas em NBA, conheça o nosso grupo VIP, chamem no WhatsApp e garantam sua vaga nesse ano de 2024. O melhor momento para conseguir dinheiro na temporada é agora. Em breve as equipes vão começar a tancar, a mudar um pouquinho sua postura, a mudar seus jogadores, então muita coisa vai mudar. O melhor momento é o agora, então chamem lá no WhatsApp, beleza? Pessoal, vamos começar aqui o nosso vídeo com os nossos palpites, começando com Detroit Pistons e Sacramento Kings. Temos um jogo aqui de um time que viveu uma crise muito grande, ainda vive, ainda é o pior time da NBA. A gente está falando de um Detroit Pistons que vem sem o seu melhor jogador, Cade Cunningham, sem um dos seus jogadores mais experientes, Monte Morris, e também sem o Isaiah Stewart, que é titular dessa franquia. O Detroit é um dos piores times da NBA, tem números terríveis, só que a gente não pode esquecer de que o Sacramento Kings é um time que não vem sendo tão seguro assim. E apesar da saída do Cade Cunningham, a ausência dele, eu acredito que o Detroit Pistons possa fazer uma partida minimamente bem pontuada. Só que para essa partida eu vou fazer duas coisas. A gente vai duplar duas coisas que eu considero interessantes dentro desse confronto. A gente vai colocar aqui uma linha de pontos em acima do Detroit Pistons, acreditando que eles façam mais de 103 pontos na partida. A gente já vai explicar por que a gente acredita em tudo isso. E a gente vai colocar uma linha de pontos baixas do De'Aaron Fox, talvez o principal jogador aí, né, dessa equipe do Sacramento Kings, um time que joga fora de casa, é verdade, mas que é favorito diante desse Detroit, que, repito, continua vivendo uma crise, mas que acho que conseguem chegar a 104 pontos, fechando essa nossa odd aqui de 1,50. Bom, primeiro vamos justificar por que a gente acredita que a equipe do Sacramento Kings vá mal na defesa hoje, consequentemente o Detroit Pistons deva pontuar bem. Nos últimos 10 jogos, o Sacramento Kings sofreram uma média de 120 pontos por partida. Eles sofreram mais de 103,5 pontos em 90% dessas partidas recortadas. Ficaram abaixo somente contra o Memphis Grizzlies. O Memphis, que nessa temporada é a pior eficiência ofensiva de toda a NBA. Por mais que o Detroit Pistons seja ruim, o fato do Cade Cunningham não estar em quadra é recompensado ali de certa forma, porque o principal armador da equipe vai se tornar Jaden Ivey. Esse jogador aqui é um jogador de muita velocidade, atleticismo, é o jogador mais rápido da classe dele, deve acelerar o jogo e se aproveitar de um Sacramento Kings, que é uma das piores defesas da NBA nesse momento da competição, quase uma das 10 piores por 100 posses de bola, e é um time que gosta de um jogo mais rápido também. É um time aí que é quase uma dos 10 maiores ritmos da NBA, o próprio Detroit é o 7º e vai aumentar com Jaden Ivey comandando esse ataque. Então mesmo que eles não sejam tão eficientes, a gente vai ter tanta velocidade, posses de bola por minuto e o relógio sendo pouco gasto, que a gente vai ter muitos arremessos nessa partida de hoje para que o Detroit supere essa marca de pontos. Mas agora vamos justificar porque o De'Aaron Fox deve pontuar bem contra eles. O Detroit é simplesmente o 4º pior setor defensivo da NBA por 100 posses de bola. Essa velocidade também vai jogar contra a defesa deles e o De'Aaron Fox é provavelmente o jogador mais veloz que nós temos na liga. Ele gosta desse jogo de transição, esse jogo de correria é muito adequado para ele e ele vai conseguir bater vários defensores, vários adversários na velocidade, conseguindo fazer pontos fáceis, inclusive de quebra de relógio, de contra-ataque e coisas do tipo. Mas ele também é o pontuador mais seguro que a gente tem ali no backcourt, a parte dos armadores do Sacramento Kings. E é por isso também que a gente vai investir nele. Nos últimos 5 jogos contra o Detroit Pistons, o De'Aaron Fox ele teve uma média de 25,2 pontos. Ele conseguiu superar em 80% dessas partidas recortadas essa marca que a gente busca para hoje de pelo menos 23 pontos. Nos últimos 3 jogos ele foi ainda melhor, marcando 27, 33 e 24, onde ele se tornou
um jogador de nível mais alto de uns anos para cá, desde a chegada do Domantas Sabonis. Ele teve um aproveitamento aí de quase 50% nesse período, e se a gente reduzir esse recorte para os últimos 3 jogos, o aproveitamento dele é melhor, a média e a pontuação também. São 28 pontos, 52,6% de eficiência nos arremessos, e ele nem precisou pontuar tão bem de 3, marcou apenas 0,7 bolas triplas por jogo nesse período. Nos últimos 10 jogos em geral do De'Aaron Fox, ele teve uma média de 24,9 pontos por jogo, ele vem de uma partida de 3 pontos, mas estrelas não jogam mal 2 vezes. Ele conseguiu em 80% das partidas superar essa marca, o que também é muito positivo na grande maioria dos jogos que a gente recortou aqui para vocês. A gente teve ali uma partida bem decepcionante do Sacramento como um todo contra o New Orleans Pelicans. Os Kings não vêm conseguindo apresentar bons resultados recentemente. Então por isso que eu estou evitando trabalhar na vitória deles, mas eu acredito que contra um rival adequado, o pior time da NBA, que é o Detroit Pistons, em resultados, ele deve se sair muito bem. A gente está falando de um Detroit que também é o segundo time que mais sofre pontos por armadores em toda a NBA, e também é o quinto time que mais gera assistências para os jogadores dessa posição. Então por isso eu acredito que o De'Aaron Fox deva se sair bem. Outra coisa que a gente também precisa destacar é o fato de que, quando a gente fala de pontos sofridos no garrafão por jogo, a gente tem um Detroit Pistons, que é o quinto que mais sofre pontos desse setor. É um setor muito próximo da cesta, geralmente mais fácil de você converter sua pontuação. E o De'Aaron Fox, ele não é um arremessador de 3 de elite, então é bom que ele tenha um adversário onde ele possa pontuar muito bem ali na média e curta distância, que é onde ele se sai melhor. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Knicks e Portland Trail Blazers. A gente tem aqui o jogo entre Magic e Timberwolves, mas a gente está falando de um jogo em que, apesar do Timberwolves ser favorito, eles jogam fora de casa. E o favoritismo deles muito se baseia porque eles são os principais times do Oeste. E a gente tem o Orlando Magic desfalcado de Wendell Carter, Franz Wagner e Gary Harris, Joe Ingles, Jonathan Isaac, jogadores que ou são titulares ou são os melhores, né, na sua posição dentro desse elenco, ou então são jogadores ali minimamente importantes na rotação. O Orlando Magic costuma dizer que tem um elenco bem uniforme ali, né? Os jogadores que substituem não costumam tirar tanto o nível dos jogadores titulares. Mas a gente ainda tá falando de um time que joga como mandante, de modo que nesse momento eu considero baixo a favor do Timberwolves. Porém, acho que vale o risco, acho que eles são favoritos. Não trouxe uma argumentação extremamente profunda a respeito desse jogo, porque no fim das contas a gente vai sempre cair ali no colo do o Magic tá muito desfalcado. Isso de fato é uma realidade bem importante. Só que a gente não tem número suficiente desse Orlando Magic sem o Franz Wagner para poder trazer como foi o desempenho desse time sem esse jogador, que inclusive nos últimos jogos até se saiu bem. Nos últimos 7 jogos aqui sem o Franz Wagner, eles venceram 4, perderam 3, venceram recentemente, né, o Denver Nuggets sem um de seus principais jogadores e também venceram o Atlanta Hawks. Então a gente precisa ficar de olho aí, tomar bastante cuidado nessa partida, que sim, os Wolves são favoritos, mas como eu estou evitando trabalhar com vencedor nesse momento aqui da competição, e eu já acho que os Kings são favoritos no jogo anterior, quanto mais a gente ficar colocando o visitante para vencer, pior vai ser. Vamos falar agora aqui de Knicks e Trail Blazers. A gente tem os Knicks jogando em casa, enfrentam Portland, muito ruim, que deve ser um dos piores times da temporada de fato, mesmo até o final, devem tancar, e o New York Knicks não, eles fizeram trocas, mudanças para serem ainda mais competitivos e até aqui as coisas funcionaram. Antes da gente passar o nosso palpite para esse jogo, pessoal, vou pedir para vocês deixarem o like. A gente tem uma meta de 300 likes em praticamente todos os nossos vídeos, só que ontem, como a gente foi 100% aqui no green, ali no jogo do Boston Celtics, na nossa duplinha ali também com a pontuação do Chet Holmgren e também no jogo do Chicago Bulls, também tivemos green ali no nosso over em pontuação ali dos Clippers e Suns, a gente pede para vocês 350 likes. Cada um fizer o seu papel, cada um clicar no botão de joinha vai ajudar muito a gente e o YouTube vai continuar recomendando para vocês os nossos vídeos e vídeos de canais que falam de apostas esportivas. Quanto mais vocês assistirem, melhor vai ser porque vocês vão ter segundas opiniões, etc. e vão ser mais lucrativos. Bom, para esse jogo eu vou fazer uma dupla. Abaixo de 116,5 pontos do Portland Trail Blazers. E aí depois eu vou colocar aqui um over na pontuação do New York Knicks. Eu quero mais de 108,5 pontos dos Knicks, fechando essa duplinha aqui para hoje, automaticamente. Eu acredito que os Knicks vençam a partida, claro, mas eu acho que dessa forma a gente busca uma odd de 50 que para mim faz mais sentido do que ficar esticando a pontuação dos Knicks e colocando ali a vitória simples deles, um handicap esticado alto. Apesar de eu achar que uma coisa tem relação com a outra, eu acho que nesse formato aqui faz mais sentido. Inclusive, você pode separar essa dupla se você quiser
só trabalhar com mod baixa ali de menos de 116,5 pontos dos Blazers faz sentido. E dos Knicks também acima de 108,5 pontos. A gente só fez a dupla, fechou a dupla, para vocês terem aqui um exemplo melhor do que deve ser feito. Bom, o Portland Trail Blazers, se a gente for olhar aqui, eles são o terceiro pior ataque da NBA por 100 posses de bola. O Portland também não é um time tão rápido, então além deles não serem tão eficientes, eles jogam num ritmo mais lento. E o New York Knicks também é um dos 10 times mais lentos da NBA, por isso o Portland, ainda mais se eles vierem desfalcados igual dizem que eles vão vir, a gente pode ter um jogo mal pontuado aqui. Só que por parte dos Knicks, eu acho que eles devem pontuar bem. Eles são o nono melhor ataque da NBA, ou seja, um ataque de top 10, isso é excelente. E a gente também tá falando de uma defesa dos Blazers que piorou bastante. Eles são a 19ª pior defesa da NBA, só que se a gente for fazer um recorte mais curto aqui dos últimos 15 jogos, porque eles começaram a temporada se defendendo bem, a gente vai ver que o Portland Trail Blazers é a 5ª pior defesa de toda a liga. Então acho que o New York Knicks deve produzir bem. Os Blazers nos últimos 10 jogos marcaram 112,3 pontos por partida. Eles só superaram essa marca aqui de pontos que a gente indicou que eles não vão superar contra os Wizards, contra o Sacramento, contra os Nets e contra o San Antonio Spurs. Se a gente for observar, esses times aqui são defesas terríveis. O Sacramento é quase uma das 10 piores, o San Antonio Spurs é uma das 10 piores, o Washington Wizards é uma das 5 piores defesas da liga e o Brooklyn Nets também é uma defesa muito ruim que está ali na parte de baixo da tabela. Como eu disse, a gente está falando de defesas horrorosas. Spurs, Wizards, também falamos ali dos Nets e falamos também do Sacramento, que é quase uma das 10 piores. Não é o caso dos Knicks, que pioraram recentemente, é verdade, tiveram um mês de dezembro bem ruim, mas desde a chegada do OG Anunoby, eles foram muito bem. Trouxeram um ala ali mais defensivo do que era o R.J. Barrett e as coisas funcionaram. Eles foram a 2ª melhor defesa desde que o OG Anunoby chegou. Eles também sofreram uma média de 114,3 pontos por jogo para os seus adversários e sofreram mais de 116 pontos, né, 117 para cima contra o Magic, Bucks, OKC, Bucks mais uma vez, Indiana Pacers. Só que esses jogos aconteceram quando o Anunoby ainda não tinha chego. Então assim, eles sofreram 106, 100, 92 e 105 contra o Minnesota, Bulls, Philadelphia Wizards, que são times ou que atacam bem ou times rápidos, com exceção ali do Chicago Bulls, que é um time mais lento e que ataca mal. Então assim, a gente tem números interessantes para acreditar que o New York Knicks vai ultrapassar a sua linha de pontos, já que eles fizeram 119,2 pontos nesses últimos 10 jogos, superar essa marca dos 108 e 90% deles, e também deixando seus adversários em linhas baixas. Outro fator que me motiva a acreditar que os Knicks vão pontuar bem é o fato de que os Blazers é o terceiro time que mais sofre pontos no paint, no garrafão, em toda a NBA, e é um setor mais fácil ali, mais adequado para os Knicks pontuar. Na média distância com Jalen Brunson, também ali com o Anunoby usando sua envergadura, Hardenstein e Julius Randle, que também priorizam ali arremessos mais perto da cesta. Beleza? E agora vamos falar aqui de Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies. O Dallas joga em casa contra o Memphis, que recebeu a triste notícia ontem de que Ja Morant vai perder o resto da temporada. Eles também não contam com Steven Adams e Brandon Clark por um longo período. Derrick Rose está fora hoje. Jaren Jackson Jr., seu segundo melhor jogador ou terceiro e melhor defensor, é dúvida para hoje. Sanny Aldama também é dúvida, ele que vem substituindo diversos jogadores lesionados do lado do Memphis. Dallas Mavericks tem como dúvida o tesouro, o Luka Doncic e o Grant Williams, vão ficar de olho nisso porque é muito importante. Kyrie Irving confirmado. Eu acredito na vitória do Dallas Mavericks, só que a odd está muito baixa, então vamos tomar bastante cuidado aqui com essa vitória simples deles, porque eu acho que deve acontecer porque a partir daqui o Grizzlies vai pensar de que vai adiantar a gente vencer vários jogos sem o Ja Morant se a gente não vai ser campeão. O objetivo agora é tancar. É perder de propósito, ou então não fazer tanta questão da vitória, ainda mais fora de casa, porque o projeto é de reconstrução. É conseguir agora um grande prospecto ali no próximo draft, porque a gente inverte a tabela, eles vão ter ali provavelmente melhores condições se eles não vencerem os seus jogos. Então, provavelmente o Memphis Grizzlies vai deixar de ser competitivo, eles que já tinham dificuldades em diversos jogos sem o Ja Morant, nos últimos 15 sem esse jogador. Eles venceram 4 e perderam 11, mas venceram 2 times ruins como o Detroit Pistons, Utah Jazz e o próprio Dallas Mavericks, mas nessa situação Dallas estava sem Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr. e também Grant Williams, ou seja, 3 titulares. Então eu acredito que hoje as coisas vão mudar. Jogando em casa, o Dallas Mavericks deve vencer esse jogo. Não sei se convencer, mas deve vencer sim. Odd em 20 e pouco eu considero bem arriscado, mas não tem como dizer para vocês que não é a melhor opção para essa partida, mesmo que ela esteja baixa. Beleza, vamos finalizar aqui com Toronto Raptors e Lakers, partida que acontece aqui no dia 10 de 1 de 2024, meia-noite e meia, né, na virada do dia 9 para o dia 10. Lakers encara o Toronto Raptors em casa. Lakers que vive uma crise, conseguiu
dar uma diminuída nessa crise aí contra o Los Angeles Clippers, vencer um rival no qual eles têm dificuldades de vencer, e foi uma grande vitória. Só que a gente está falando de um Lakers que o LeBron James, o Austin Reeves, Anthony Davis, diversos jogadores parecem não estar curtindo muitas ideias do treinador, a relação de ninguém ali parece muito boa, o Lakers prospecta aí quem sabe fazer algumas trocas, mudar o seu elenco, trocar o D'Angelo Russell que já saiu ali do time titular ou perdeu espaço minimamente. Tá complicado, tá esquisita a coisa, então por isso a gente vai trabalhar no handicap positivo do Toronto Raptors. Vai colocar aqui um handicap de mais 8.5 a favor do Toronto, ou seja, a gente pode ganhar a partida que é green, ou perder de no máximo 8 pontos de diferença, que é green, só não pode perder por 9 ou mais. Dá pra gente ficar perto do placar, porque os Lakers nos últimos 14 jogos, eles venceram 4 e perderam 10, o que é bem relevante. Eles só conseguiram cobrir esse handicap contra o OKC e contra o Charlotte Hornets, mas vamos combinar? Contra os Hornets, qualquer um cobre. E eles não cobriram contra os Clippers recentemente, perderam 4 dos últimos 5 jogos, perderam de adversários ali de um nível abaixo do que é esse Toronto Raptors hoje. E eu acredito que, por exemplo, essa derrota aqui contra o San Antonio Spurs que aconteceu logo depois ali que eles ganharam em Season Tournament, foi o primeiro passo ali, os primeiros sinais de que a coisa não estava legal a favor dos Lakers, que tem um dos piores aproveitamentos em arremesso de bola tripla em toda a NBA, é um dos times com menos bolas de 3 por jogo, e se a gente for olhar aqui a eficiência ofensiva deles, não é grande coisa também. Los Angeles Lakers, para falar a verdade, é um dos 10 piores ataques da liga. O Toronto Raptors também não é um ataque de elite, mas é um ataque pelo menos acima, 16º melhor da NBA. Quando a gente vai para as questões defensivas, a gente está falando de um Toronto e de um Los Angeles Lakers que também não são elite, não são grandes exemplos. Os Lakers é o 12º melhor setor defensivo da liga, o Toronto 18º, só que se a gente tirar um saldo do que esses times produzem a cada 100 posses de bola no ataque e na defesa, a gente tem o net rating, né, que é esse saldo, favorável aqui também ao Toronto Raptors, que está um pouquinho na frente. E como a gente está falando de um jogo em que a gente não precisa ganhar o jogo, apenas se manter perto do placar, eu fico ainda mais animado. Nos últimos 8 jogos do Toronto Raptors, eles perderam a grande maioria, é verdade, mas eles cobriram esse handicap contra o Jazz, venceram o Wizards, eles cobriram contra o Boston, cobriram contra o Detroit, venceram o Cleveland, o Memphis, o Golden State Warriors e cobriram contra o Sacramento Kings. Ou seja, eles não perderam por 9 pontos de diferença ou mais nenhum dos últimos 8 jogos consecutivos. Quando a gente fala nos confrontos diretos, eles venceram 3 dos últimos 5 contra os Lakers e cobriram esse handicap em 4 dos últimos 5, ou seja, 80% das partidas contra o LA. É verdade que hoje eles jogam em Los Angeles e isso pode ser um fator preocupante, mas eles também venceram 2 dos últimos 3 jogos que aconteceram em LA contra esse adversário. Claro, os Lakers que eles venceram em alguns momentos eram Lakers ruim, mas a gente também está falando de um Raptors que está em viés de crescimento na competição. Beleza? Outro fator que a gente também deve levar em consideração e que faz eu acreditar um pouquinho mais aqui nesse Toronto Raptors é a questão de eficiência nos rebotes, né? Aproveitamento no rebote, que é muito interessante. O Toronto Raptors também é superior ao Los Angeles Lakers. Acho que a única coisa que é favorável aos Lakers nesse momento é eles têm os melhores jogadores, individualmente falando, mas a gente só tá falando ali de um LeBron, AD e talvez de um Austin Reeves, e a gente tá falando do mando de quadra, mas de resto a gente tá falando de um Toronto que eu considero mais interessante. Infelizmente eles também não têm um aproveitamento tão alto nas bolas de 3, mas é melhor do que o dos Lakers também. E a gente também tá falando aqui de um Toronto Raptors que também tem mais bolas de 3 em números brutos do que a equipe da casa hoje. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo se vocês concordam, se discordam, qual a opinião de vocês a respeito desses jogos. Quero agradecer a audiência de vocês. Muito obrigado de coração. O like, presença, volume ali no nosso grupo VIP. A galera tá participando bastante, colocando dinheiro no bolso. Isso é simplesmente incrível. Coloca você também, chama lá no WhatsApp. Seja membro do canal, se você não tem interesse nas nossas tips exclusivas, mas quer ter acesso a vídeos que você só encontra lá, indicando como apostar em bloqueios e muitos outros vídeos que a gente vai fazer futuramente para vocês, mensalmente, pelo menos, tá? Muito obrigado pela sua audiência e falou!